E agora então a reprodução dessas bactérias. Reprodução das bactérias. Deem uma olhada neste esquema. Nós temos então, inicialmente, uma bactéria com o seu DNA, com o seu cromossomo, e esta bactéria duplica o seu DNA, duplica o seu cromossomo, o seu nucleóide. E observem, inicia-se um processo de septação. Ó! Estas bactérias começam a se separar e duas novas bactérias serão formadas a partir disso aqui. Nós, então, dissemos que podemos classificar isso como uma cisciparidade ou uma divisão binária, um processo, portanto, assexuado. Esta reprodução é classificada assim, como divisão binária, também chamada de bipartição ou cisciparidade. Eu pergunto a você que está aí, sexuado ou assexuado? Assexuado. Nós tivemos a partir de uma bactéria a origem de duas novas bactérias, sem nenhum fluxo gênico, sem nenhum encontro de gameta, sem absolutamente nada. Então a divisão binária, quais são os outros nomes? Cisciparidade ou bipartição. Bipartição é um processo de reprodução assexuado. Logo, você pode dizer que as bactérias têm reprodução assexuada, que as bactérias aumentam em número de indivíduos por reprodução assexuada. Gente, eu até arrepio. Aqui, ó, observem, para que essas bactérias se separem, deverá ocorrer a síntese de uma nova parede celular para as bactérias. E esta síntese de nova parede ocorre e, posteriormente, essas bactérias se separam. Aqui atua o antibiótico mais antigo e famoso do planeta Terra. Vou até te encarar agora, porque eu arrepio quando eu falo desse antibiótico. Penicilina. Maravilha de penicilina, né? Traduzindo, uma maravilha a penicilina. O antibiótico mais antigo, o antibiótico que revolucionou este planeta, Alexander Fleming, e que até os dias de hoje é utilizado para tratar algumas infecções bacterianas. A penicilina atua inibindo a síntese de uma nova parede celular durante o processo de divisão. Agora vem comigo neste gráfico, olha aqui, ó, aos matemáticos aí, ó. Atenção, galera da matemática, atenção Marcelinha, atenção Serginho, atenção Renato, Luiz Paulo, Chanchão, Kennedy, essa galera toda. Gráfico com logaritmo de indivíduos na ordenada por tempo. Vemos aqui uma fase em que elas estão se adaptando ainda ao local onde estão. O meio de cultura, por exemplo. Desta fase, chamada de lag, inicia-se o crescimento exponencial, a fase log, a fase exponencial. Seguida de uma fase estacionária, onde os recursos começam ali a limitar o crescimento bacteriano, e enfim a fase de declínio, onde elas reduzem até morrer. Em laboratórios, há uma necessidade de ficar trocando essas bactérias de tempos em tempos para que elas não morram, senão você perde, né, as bactérias que está trabalhando. Nós chamamos isso de repiques bacterianos. É muito interessante. E aí elas se dividem. Uma formou duas, duas formam 4, 8, 16, 32, 64, 128. Uou! Virou 1 milhão de bactérias. A velocidade de divisão varia de bactéria para bactéria. Tem bactéria que divide muito rápido, por isso cuidado com o seu alimento. Se você é daquele que coloca seu rango numa Tupperware e leva para esquentar no micro-ondas, ranguinho de casa, cuidado! Elas podem decompor seu alimento. Então a gente tem que tomar cuidado, porque reproduz muito rápido, decompõe o alimento. Agora tem umas bactérias que são mais preguiçosas, levam até 11 dias para fazer uma divisão. É o caso do bacilo de Hansen, agente etiológico da hanseníase. Então isso varia de bactéria para bactéria. Pois bem, reproduz assexuadamente, reproduz por divisão binária, mas elas fazem algumas vamos dizer assim, alguns fenômenos que nós chamamos de mecanismos de recombinação gênica ou mecanismo de transferência de material genético entre bactérias. A primeira, muito famosa, é a conjugação bacteriana. Uma bactéria, que a gente chama aqui de F+, ou macho, por convenção,
vai transferir uma cópia de um material genético para uma bactéria fêmea, ou F-. O que você nota olhando para essas duas bactérias, hein? A primeira, chamada macho, tem os pelos, lembrou? Pilissexual, que vai permitir aderência, e a outra não tem essa estrutura. E olha o detalhe, o plasmídio, que é aquele DNA não essencial. Pilissexual atuando, forma-se, observe, uma ponte citoplasmática temporária. Ela não vai durar muito tempo. Por isso que geralmente é passada uma cópia do plasmídio. Tem bactéria que até tenta passar cópia do nucleóide, olha que loucura, cópia do DNA inteiro, do cromossomo, mas não dá tempo, a ponte acaba e não vai muita coisa. Agora o plasmídio geralmente ele abre DNA circular, dupla hélice, e vai uma das fitas para o outro lado. E aí, o que aconteceu aqui? A bactéria ganhou novas informações, o quê? Genéticas, ganhou a capacidade de produzir pile, então tecnicamente ela virou um macho, e agora ela pode transferir isso para outras bactérias felizes. Isso é um processo de recombinação gênica, de transferência, aumenta a variabilidade genética das bactérias. Agora vem cá, será que eu posso chamar isso de reprodução sexuada? Vou até aproximar para conversar isso com você. Tem autor que fala que é, tem autor que fala que não é. De novo, eu quero uma IUPAC. Não é possível que nós não tenhamos uma IUPAC. A química tem, a biologia não tem. Então fica um falando que sim, um falando que não. Mas o que você tem que ter é argumento. Então qual que é o argumento? Para falar que é uma reprodução sexuada, é o fato de estar ocorrendo transferência de material o quê? Genético, recombinação. Mas cá entre nós, quantas bactérias começaram? 2. Quantas bactérias terminaram? 2. A pergunta é, cadê a reprodução? Olha o outro lado, vimos um gráfico lindo de logaritmo de indivíduos. Uma bactéria originou 2. Aquilo é reprodução. Então este é o argumento para não considerar. Você vai relaxar, relax, porque ninguém vai confrontar você numa questão. Fique atento com as particulares. Se pintar lá, as bactérias se reproduzem sexuadamente por conjugação. O de sempre, leia os outros itens. Talvez vai ter que rolar a prova por eliminação, a questão por eliminação. Agora, a princípio, numa prova aberta, o argumento livre, né, eu acho mais fácil argumentar contra. Começam 2, terminam 2. Eu entendo, em biologia, por reproduzir, gerar novos indivíduos na população, gerar indivíduos novos, aumentar a população. A transformação consiste em absorver DNA do meio e incorporá-lo ou ao genoma ou a um plasmídio. É muito comum. Esse DNA veio de onde? Está perdido no espaço? Não, tem uma bactéria que morreu aí por algum motivo. Inclusive, nós temos um experimento muito famoso, que eu já gostaria que você aí desse uma pesquisada, porque a gente vai falar dele posteriormente, que é o experimento de Griffith. Olha que nome bonito. Olha a pronúncia do Weber, hein? Griffith. Uau! O Griffith trabalhou com bactérias que causavam pneumonia. Ele estava pesquisando uma vacina. E aí ele injetou, num dado momento, pneumococos com cápsulas mortos, junto com pneumococos sem cápsulas vivos. E aí ele percebeu que essa mistura matou o rato que ele injetou, e quando ele necropsiou o rato, ele viu a presença de pneumococos capsulados vivos. Então, na época, ele não explicou, ele falou, deve haver um princípio transformante. Hoje nós sabemos que aconteceu o seguinte, o pneumococo que não tinha cápsula, encontrou o DNA do capsulado morto lá na solução. Ele absorveu o DNA, recombinou e passou a produzir a cápsula. Olha que lindo. O experimento de Griffith, que você vai dar uma olhadinha para mim, tem aí, né, tranquilinho no livro de vocês. E a transdução, que é o último elemento de recombinação gênica, onde um vírus, vamos lembrar o nome desse vírus? Bacteriófago, infecta uma bactéria e olha o que aconteceu, a lise. Qual o nome do ciclo? Lítico. Ciclo lítico, lisogênico não provoca lise. E aí, observem, vários bacteriófagos novos saíram, só que este, todos comigo aí, esse está levando um pedacinho do DNA da antiga bactéria. Isso é um acidente, cara.
E aí, ao infectar a próxima bactéria, olha que loucura, além de não matá-la, ele acaba trazendo a esta bactéria novas informações. 3 mecanismos que, portanto, aumentam a variabilidade genética das bactérias. Vamos ver agora a esporulação, que é o mecanismo de defesa das bactérias, e em seguida a importância das bactérias. Vem comigo.